Bom dia, amigos! Hoje vamos refletir sobre um tema profundo, socialmente relevante e que atravessa gerações. Por que ainda nos casamos? O que é o casamento e quais formas de relacionamento têm ocupado esse espaço nos tempos atuais? O que é o casamento? O casamento é, antes de tudo, uma instituição social e jurídica. Ele surgiu muito antes das religiões modernas, desempenhando funções que iam além do amor romântico, que, aliás, é uma invenção relativamente recente na história humana. Durante milênios, o casamento foi um arranjo econômico, político e patrimonial, destinado à formação de alianças, à perpetuação de linhagens e à garantia de herança. Segundo a antropóloga americana Stephanie Coontz, autora do livro Marriage, A History How Love Conquered Marriage, Casamento, uma história, como o amor conquistou o casamento, de 2005, durante boa parte da história o casamento não tinha nada a ver com amor. Era uma forma de consolidar propriedades, alianças e assegurar descendência legítima. Ou seja, o que hoje chamamos de casamento por amor é uma construção muito recente, com raízes no iluminismo e, mais fortemente, nos séculos XIX e XX. Do ponto de vista legal, o casamento é um contrato civil que confere direitos e deveres mútuos entre os cônjuges, como a comunhão de bens, direitos sucessórios e responsabilidades sobre filhos. Já no campo religioso, ele assume uma dimensão sacramental em muitas tradições, como no cristianismo, onde é considerado sagrado e indissolúvel em certos dogmas. Mas nem sempre houve essa separação entre o religioso e o civil. Em muitas sociedades, essas esferas eram uma só. A diferenciação se consolidou principalmente a partir da Revolução Francesa de 1789, com o surgimento do Estado laico e do conceito de casamento civil como direito universal. No Brasil, por exemplo, o casamento civil foi instituído oficialmente em 1890, com o decreto número 181, logo após a proclamação da República, desvinculando-se da Igreja Católica. Desde então, ele vem sendo modificado por leis que refletem mudanças culturais, como a Lei do Divórcio de 1977, o Reconhecimento da União Estável de 1994 e, mais recentemente, o casamento homoafetivo, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2011. Apesar de todas as transformações sociais e dos questionamentos modernos, milhões de pessoas continuam se casando todos os anos. Segundo dados da ONU, estima-se que mais de 100 milhões de casamentos sejam realizados anualmente em todo o mundo. Por quê? Primeiro, busca por estabilidade e compromisso. Mesmo em tempos de liberdade sexual e individualismo crescente, o casamento ainda é visto por muitos como símbolo de estabilidade emocional e financeira. De acordo com uma pesquisa do Pew Research Center de 2019, nos Estados Unidos, 88% dos entrevistados disseram que o amor é uma razão importante para se casar, mas 81% também mencionaram o desejo de um compromisso duradouro. O casamento oferece para muitos uma estrutura clara para a construção de uma vida a dois, planejamento financeiro e criação de filhos. É, de certo modo, uma resposta institucional a uma necessidade humana de conexão, segurança e projeto de vida compartilhado. Segundo, pressões culturais e sociais. Muitas pessoas ainda se casam porque isso é esperado pela família ou pela sociedade. Em diversos países, casar é visto como uma etapa natural da vida adulta. Há rituais, festas, status social associado, principalmente em culturas mais tradicionais. Na Índia, por exemplo, mais de 90% dos casamentos ainda são arranjados pelas famílias, segundo dados do International Center for Research on Women, de 2016. Mesmo em países ocidentais, há uma forte pressão para normalizar relações através do casamento, especialmente quando há filhos envolvidos. Terceiro, benefícios legais e econômicos. Outro fator importante são os direitos legais e benefícios econômicos que o casamento traz. No Brasil, por exemplo, cônjuges têm direito à pensão por morte, plano de saúde compartilhado, herança legal, licença maternidade, paternidade e deduções no imposto de renda. Nos Estados Unidos, há mais de 1.000 benefícios federais vinculados ao Estado Civil. Segundo o Government Accountability
Office, de 2004, o que torna o casamento uma escolha prática, em muitos casos. Quarto, ideal romântico. Por fim, não podemos ignorar a força do ideal romântico, amplamente difundido por livros, músicas, filmes e novelas. A ideia de encontrar a alma gêmea, de ficar junto para sempre, de construir uma família feliz, ainda mobiliza corações e mentes. Mesmo que a prática nem sempre corresponda à expectativa, o mito do amor eterno ainda é muito influente. Como diz o sociólogo francês Jean-Claude Kaufmann, as pessoas continuam se casando porque continuam sonhando com o amor. Mas esse amor, cada vez mais, convive com contradições e incertezas. Apesar da persistência do casamento, há uma série de outras formas de união que competem, coexistem ou substituem esse modelo tradicional. Vamos conhecer algumas delas. Primeiro, união estável. A união estável é uma forma de convivência reconhecida legalmente, mas sem as formalidades do casamento civil. No Brasil, a Constituição de 1988 e o Código Civil de 2002 reconhecem a união estável entre duas pessoas como entidade familiar, com direitos equivalentes aos do casamento, especialmente após 5 anos de convivência ou com filhos em comum. Esse modelo tem crescido muito. Segundo o IBGE de 2021, o número de uniões estáveis já corresponde a mais de 36% das famílias no Brasil e em algumas regiões ultrapassa os casamentos formais. Segundo, relacionamentos abertos e poliamor. Cada vez mais casais têm optado por relações não monogâmicas consensuais. Isso inclui relacionamentos abertos, em que há um vínculo afetivo principal, mas com permissão para relações sexuais com terceiros. Poliamor, onde há envolvimento afetivo e ou sexual com mais de uma pessoa com consentimento mútuo. Essas formas de relacionamento ainda são minoritárias, mas crescem, especialmente em ambientes urbanos e entre jovens. De acordo com um estudo publicado na revista Frontiers in Psychology, de 2021, cerca de 4 a 5% dos adultos nos Estados Unidos estão atualmente em algum tipo de relação consensualmente não monogâmica. Terceiro, casamento por contrato temporário. Alguns países e pensadores têm proposto o casamento por tempo determinado, com renovação periódica. Em 2007, a deputada mexicana Gabriela Cuevas propôs uma lei permitindo contratos matrimoniais de 2 anos renováveis, se as partes quisessem. A ideia gerou polêmica, mas levantou o debate sobre a flexibilidade da instituição. Essa proposta reconhece que os relacionamentos são dinâmicos e que a exigência de para sempre pode ser irreal ou até prejudicial em certos casos. Quarto, solteirice consciente. Outra tendência crescente é a escolha consciente de não se casar. Muitos indivíduos preferem manter sua autonomia, priorizar a carreira, viajar, ter relações livres ou simplesmente viver sozinhos. No Japão, esse fenômeno é tão presente que há um termo específico, Soshoku Danshi, ou homens herbívoros, que designa jovens que não querem casar nem ter filhos. Segundo o Ministério da Saúde do governo japonês de 2022, cerca de 40% dos homens e 30% das mulheres entre 30 e 40 anos permanecem solteiros e muitos não têm intenção de mudar isso. Na Europa, países como Suécia e Dinamarca têm altíssimas taxas de pessoas morando sozinhas. Mais de 50% dos domicílios suecos são de uma pessoa só, segundo a Eurostat de 2023. Então, por que ainda nos casamos? A resposta, como vimos, não é simples. O casamento ainda cumpre papéis sociais, emocionais, jurídicos e simbólicos muito fortes. Ele sobrevive porque se adapta. Já não é o mesmo casamento dos nossos avós nem dos nossos pais. Ao mesmo tempo, surgem novas formas de amar, de viver junto ou de viver sozinho, que desafiam o modelo tradicional. Isso não é uma crise necessariamente. É um sinal de que estamos experimentando novas maneiras de sermos humanos. Como diz a filósofa francesa Elisabeth Badinter, o amor pode se expressar de muitas formas e o casamento é apenas uma delas. Cabe a nós, enquanto sociedade, respeitar a diversidade dessas formas e reconhecer que, o mais importante, seja casado ou não, é o consentimento, o respeito mútuo e a liberdade de escolha. Informe-se, use a cabeça. Afinal,
Não custa pensar para minimizar os problemas. Se você gostou, siga-nos no YouTube. Dê no seu joinha. Não custa pensar.podcast. Também envie-nos sugestões de assuntos que você gostaria de ver discutidos no canal. Nos veremos novamente em um próximo episódio. Grande abraço a todos!